Olá, pessoal! Bom, esse vídeo aqui da série dos TCCs, né? Tanto para quem está começando a pesquisa, quanto para quem já está no meio ou chegando no fim, é um vídeo para a gente pensar a estrutura do TCC. Como que esse TCC vai se estruturar mentalmente para que ele vá para o papel e ganhe uma materialidade para animar aí na escrita e na pesquisa, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar que o TCC ele se divide em 3 partes. São os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, tá? São elementos pré-textuais nesta ordem: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, sumário. Em seguida, a gente tem os elementos textuais, que é o texto em si que você vai escrever, porque nos pré-textuais você está organizando, né, o início, é um preâmbulo para a introdução do seu trabalho. Então, nos elementos textuais a gente tem, primeiramente, a introdução, e a gente vai falar depois só sobre a introdução, porque a introdução ela é fundamental para nortear o nosso trabalho, tá? Depois da introdução vem os capítulos, que é o desenvolvimento do trabalho. Se ele vai ter 2 capítulos, 3 capítulos, aí é de acordo com o seu tema, com o seu recorte e com o seu orientador, né? E depois dos capítulos, do corpo do texto, você tem as considerações finais, ou conclusão, como as pessoas chamam, eu prefiro. Então, a introdução, ela vai introduzir o tema, e normalmente você coloca o tema primeiro. Então, o presente trabalho tem como tema, né? E você vai colocar ali o tema, e depois, em seguida, o seu recorte, o seu problema, o que você está pesquisando, né? Então, por exemplo, eu posso ter um tema que é teatro infantil, mas o meu recorte é ensinar teatro infantil. Eu posso ter um tema teatro infantil e o meu recorte é a produção do teatro infantil como formação de público. Eu posso ter um tema que é teatro infantil e o recorte ser formas animadas aplicadas ao teatro infantil. Então, o tema ele é grande, ele é amplo. E o recorte, como o próprio nome já diz, é um recortadinho daquele tema. Então, o primeiro parágrafo da minha introdução, o primeiro e o segundo, ou o primeiro bem escrito, ele normalmente traz o tema e o recorte. Então, em seguida, assim que eu terminar o tema e o recorte, eu coloco as minhas justificativas. Por que aquele tema me incomodou? Por que aquele recorte me deu inquietude para a pesquisa, né? Então, eu já tenho o que é o tema e o recorte. E vou ter o porquê, que é a minha justificativa. E em seguida, eu vou ter o para quê, que é o meu objetivo. O objetivo complementa a justificativa, né? Então, um exemplo, eu quero estudar o teatro infantil como elemento para a formação de público para teatro, né? A produção do teatro infantil como ferramenta para a formação de público, não o ensino, mas eu estou falando de uma ação cultural. E aí, por que eu quero fazer isso? Porque eu percebo na sociedade uma falta de interesse ao teatro por uma falta de hábito, né? Isso é uma justificativa, uma das 3 que eu tenho que ter no meu trabalho. E depois que eu terminar essas 3, eu tenho que botar o objetivo. Então, se a minha justificativa é porque eu percebo que na sociedade os adultos que não têm interesse pelo teatro, não vivenciaram o teatro na infância, é porque eu tenho como objetivo que os adultos passem a ter interesse pelo teatro. Então, o objetivo, o ideal é que ele complemente a justificativa, porque você fecha um ciclo de objetivo e atingir o seu objetivo, né? E justificando o objetivo. Em seguida desses 2 que se complementam, a gente deve mostrar ao nosso leitor
qual a metodologia que a gente usou para aquela pesquisa. Isso é só a introdução que nós estamos falando. Qual a metodologia? Quais os seus métodos de pesquisa? Você fez pesquisa bibliográfica? Foi em fonte primária? Foi fonte secundária? Foi pesquisa qualitativa? Quantitativa? Tem vários tipos de pesquisa que você pode fazer. Então você tem que mostrar ao leitor qual o tipo de pesquisa que você fez e quais teóricos você utilizou para o seu trabalho. Porque num trabalho a gente utiliza muitos livros, mas o ideal é que a gente tenha um ou dois teóricos que sejam o alicerce fundamental do nosso trabalho. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho sobre o teatro naturalista e realista, né, eu vou usar como principal teórico Stanislavski. Então, eu vou mostrar ali na minha metodologia, depois que eu disser para o meu leitor como que eu fiz a pesquisa, né, o que eu li e qual é o princípio, qual é o pensamento principal daquele teórico. Então, eu vou falar brevemente ali, como se fosse um pequeno fichamento, uns 2 ou 3 parágrafos do teórico principal do meu trabalho. Então, se foi Stanislavski, vai ser Stanislavski. Se foi Viola Spoli, Viola Spoli. E eu vou colocar ali o teórico, né? Se foi Paulo Freire, eu vou colocar Paulo Freire, porque eu estou numa licenciatura. Então, eu vou colocar o teórico. Então, eu já mostrei para o meu leitor na introdução o que eu estou pesquisando, por quê, para quê e como. E aí, por último e não menos importante, eu vou dizer a ele quando que foi essa pesquisa, né? Então, essa pesquisa, esse trabalho, ele é fruto de uma pesquisa que aconteceu no ano de 2019 ou no campo do estágio na escola tal, que é o recorte local, né? Quando e onde você pesquisou, né? Que aí eu vou fazer o quando entrando para o onde. Se eu fiz fonte primária, quem que eu entrevistei e aonde que foi a entrevista, se eu fiz pesquisa em documentos, no acervo de um museu, se eu fiz prática pedagógica na sala de aula, que escola foi essa, que grupo foi esse, que idade tinha. Então, essa é a minha introdução, porque o meu leitor, ele acabou de ler a introdução ali, né? As 2, 3 páginas da introdução, normalmente tem 3 páginas a introdução. Ele já sabe sobre o que é o meu trabalho, por que que eu fiz ele, para que que eu fiz, como, quando e onde. E aí, a partir dessa introdução, o meu leitor decide se ele vai continuar lendo meu trabalho ou não. Mas, de certa forma, ele também vai ver como o meu trabalho está estruturado. Na metodologia, eu também coloco nesse momento como que eu estruturei esse trabalho. Por exemplo, no capítulo 1, eu trago uma abordagem histórica do ensino do teatro na sociedade brasileira. No capítulo 2, o trabalho traz especificamente o ensino de teatro na cidade XYZ, que foi implementado de forma totalitária como um exemplo de sucesso. No capítulo 3, o texto, né, a continuidade do trabalho, traz uma visão dialética da perspectiva do ensino de teatro implementado em outras escolas. Enfim, eu também posso sinalizar para o meu leitor um pouco de um resumo de 3 ou 4 linhas de cada capítulo. Ele vai ficar confortável, mas é muito importante que isso se cumpra. Normalmente, o seu projeto que você fez para fazer o TCC, ele vira a introdução, porque nele você tem o tema, o recorte, a justificativa, o objetivo, a metodologia e o cronograma, né? Que são essas questões, esses quesitos que compõem a introdução sem subtópicos, em textos corridos, né? E cuidando de uma harmonia entre os parágrafos. Aí eu desenvolvo meu trabalho. Só que durante a pesquisa eu posso descobrir outras coisas, eu posso mudar um pouquinho o recorte, eu posso abandonar uma ideia e me agarrar em outra, eu posso achar um teórico que fale melhor sobre o que eu queria dizer do que aquele que eu li anteriormente, porque o projeto é isso, você faz um projeto e não sabe se ele vai se efetivar. Então, depois que eu termino o meu trabalho, que eu escrevo o capítulo 1, 2 e 3 e faço as considerações finais, eu devo retornar à minha introdução
e reescrevê-la. Por quê? Porque senão o professor ou a banca vai ler a introdução, vai ler o trabalho e vai ver que o trabalho tem muitas lacunas em relação à introdução e vice-versa. Às vezes o trabalho está ótimo, mas não está cumprindo o que prometeu na introdução. E para finalizar o trabalho, tem os elementos pós-textuais. São os elementos que vêm após as considerações finais, né? Que são eles: as referências, né? Os livros que você leu e tudo. A gente vai fazer um vídeo depois só sobre as referências, né? Que é a bibliografia, mas a gente referencia o que a gente citou, os pensamentos que a gente trouxe, as citações diretas e indiretas. Vem os anexos, que normalmente são fotografias ou documentos. Vem um glossário em alguns trabalhos, não é obrigatório, mas em trabalhos muito específicos coloca-se um glossário. O glossário é importante, mas particularmente eu também acho que fica muito bom e dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é permitido que se coloque a nota de pé de página, porque fica a explicação de alguma palavra, alguma coisa ali na própria página que a pessoa está lendo e ela não interrompe para ir lá atrás no glossário e voltar. Depois tem o apêndice, que são às vezes formulários de entrevistas. E ao final, também opcional, teria o índice. Às vezes, quando você faz um TCC muito específico, coloca-se um índice de assuntos, porque o sumário que está lá na frente, ele vai colocar só o nome dos capítulos. Mas vamos supor que em um capítulo você fale de 3 ou 4 teóricos diferentes. Então vai ter um índice de termos ou um índice de assuntos lá atrás. Vocês vão fazer 3 arquivos, né, no programa de edição de textos do seu computador. Um arquivo vai ser só com os elementos pré-textuais, aqueles que eu falei anteriormente. Esse arquivo você já vai fazer porque te dá ânimo, você faz a capa, faz a folha de rosto, faz a folha de aprovação, começa a fazer a dedicatória, né? Se tiver sem inspiração para escrever lá no texto, você tem um outro arquivo para trabalhar, porque você vai estar sempre trabalhando, certo? Aí você vai fazer aí você vai lá escrever TCC pré-textuais. O documento é esse. Faz uma pastinha só para TCC no seu computador para facilitar o seu trabalho, ou no seu pendrive, ou no drive na nuvem, né? Faz aonde você quiser. Bem, aí tem os elementos textuais, que você vai botar assim: introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e considerações finais. E aí, na frente do capítulo 1, do 2 e do 3, ou 1 ou 2, ou enfim, os capítulos que forem, você vai fazer entre parênteses sobre o que você vai falar naquele capítulo. Então você tem que decidir a ordem, se vai ser ordem cronológica, se vai ser ordem, se não tem ordem cronológica, você vai falar de um tópico depois de outro, depois juntar tudo no final. Você que vai decidir com o seu orientador qual a melhor forma de abordagem do seu tema, tá? E as considerações finais. Por quê? Porque você tendo esse arquivo pronto, já formatado, com as regras certinhas da BNT, te anima. Às vezes você tem uma ideia de um capítulo, você não precisa escrever o capítulo 1 primeiro para depois escrever o 2. Se você souber o que vai ter no 2, você não precisa, você pode atacar o 2 enquanto tiver sem muita inspiração para o 1, né? Que você vai melhorando o seu trabalho. E depois você vai fazer um outro arquivo, né? Com as referências bibliográficas. Por que eu digo isso? Porque às vezes você bota uma citação, você viu um livro, o autor disse aquilo que você queria, aí você foi lá no texto e escreveu. Aí na hora de formatar seu trabalho, você tem que referenciar tudo que você fala. Tudo que você fala tem que ter uma referência. Você não pode simplesmente tirar a ideia de um livro, ou de um texto, de um artigo da internet, ou desse vídeo, ou de qualquer lugar, sem colocar uma referência bibliográfica. Então, você vai fazer um arquivo só de referência. Usou lá, vai lá no arquivo e coloca. Usou lá, vai no arquivo e coloca. A gente vai fazer um vídeo depois só sobre referência para vocês saberem. E como que você vai saber essa estrutura, né, que você vai ter lá no arquivo 2 que eu te falei dos elementos textuais? Você tem que definir com o seu orientador o seu sumário. Eu considero o sumário a estrutura mais importante para você começar a escrever um trabalho acadêmico. Porque o sumário ele vai organizar os capítulos, ele vai organizar o que vai entrar em cada capítulo,
porque aí eu tendo a estrutura dos arquivos prontos e eu vou inserindo ali os textos e os pensamentos e as reflexões, isso vai me dando ânimo, eu saio da minha inércia e começo a ver a produção textual que eu estou produzindo. Bem, pessoal, eu falei muito, né? Era para ser um vídeo pequeno, acabou ficando enorme, mas o isolamento social dá nisso, eu tô com abstinência de aula. Porém, eu quero deixar uma última dica para vocês aqui. Uma dica bem pessoal que eu trago para vocês é a seguinte: não faça esse trabalho de produção textual acadêmica, de trabalho de conclusão de curso de forma picotada, a não ser que não haja jeito. Por que eu falo isso? A gente tem que estar imerso nesse universo, nos vocabulários, no texto, nos autores, nos pensamentos, para que o nosso pensamento e nossa criação literária, nossa criação intelectual flua. Então é importante vocês maratonarem o TCC. Às vezes você pode ficar uma semana sem tocar naquilo, porque o nosso cérebro funciona sozinho, ele está elaborando uma coisa que você leu. Você pode ler um livro e depois ficar uma semana sem tocar no TCC, porque você está elaborando, seu cérebro está encontrando as razões, isso é natural. Mas é importante que você se organize e tenha disciplina de fazer uma imersão. Por exemplo, olha, hoje eu vou sentar de manhã e vou ficar até de noite. Né? Às vezes a gente vara a madrugada ou fica 2 dias. Eu falo isso por experiência própria, né? No meu mestrado, por exemplo, eu tive uma crise criativa, né? Fiquei quase 2 meses sem conseguir escrever, mas estava lendo, tinha feito as pesquisas, tinha feito as entrevistas com os artistas que eu estava falando, né? Abordando no meu trabalho de dissertação e não consegui escrever. Aí um dia eu fiquei doente, estava de atestado em casa, com febre, e eu falei assim, vou sentar aqui para ver se eu começo a produzir. E eu trabalhei 18 horas seguidas, né? Eu fiz uma imersão. Por quê? Porque eu não ia sair de casa, era uma quinta-feira, eu estava de atestado médico, eu ia ficar em casa até domingo. Então o fato de eu saber que eu não ia ser interrompida fez o meu cérebro fluir no pensamento. Então pensem nisso, não adianta você tirar 1 hora do dia, claro que adianta se for só essa opção. Mas é melhor você tirar 5 horas de um dia e fazer de 4 em 4 dias do que você fazer 1 horinha por dia. Porque você, quando mergulha na sua ideia, lê, pega as referências, o pensamento começa a fluir, porque vocês têm todos os saberes dentro de vocês, vocês fizeram um curso denso, vocês fizeram um curso com muito conteúdo, vocês fizeram um curso com muita experiência, com muitas possibilidades, com muita construção, muito espaço de construção de conhecimento. O que vocês têm agora é que se concentrar em tudo que vocês fizeram e organizar isso teoricamente, relacionar as suas práticas com as teorias e principalmente ler. Vocês precisam ler. A leitura facilita a escrita num grau que vocês nem imaginam. Então, até a próxima com outras dicas para o TCC.